Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 5 ações, pessoal, com alto potencial de crescimento, valorização e dividendos, pessoal. Ou seja, para você que gosta de dividendos aí na conta caindo, tá? Recebendo todo mês aquele pinga-pinga de dividendos, ações que também podem se valorizar bastante no longo prazo. Então, as ações que eu vou citar aqui nesse vídeo são ações tanto para receber renda hoje, que já pode te proporcionar um retorno muito satisfatório no curto prazo, e empresas que também podem surpreender aí no médio a longo prazo, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E é muito importante que você garanta a sua inscrição aí embaixo, porque quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu vou poder impactar, porque meu propósito principal aqui com vocês é fazer com que vocês atinjam a liberdade financeira, que vocês tenham liberdade aí de receber muitos dividendos na conta de vocês, que vocês ganhem dinheiro aí, se aposentem, né? Parem de trabalhar aí, pessoal, ou seja, abandonem de fato aí o CLT. E meu propósito aqui é fazer com que vocês façam investimentos sustentáveis e que te proporcione bom retorno aí no médio a longo prazo. Então, pessoal, vamos crescer esse canal, que mais pessoas vão ser impactadas, né? Meu propósito aqui é agregar muito conhecimento para vocês. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões, macetem o dedão no like, porque ajuda muito aqui o engajamento, e ative o sininho para receber todas as notificações que esse canal produzir. E para quem ficar até o final desse vídeo, duas dessas ações que eu vou citar possuem um potencial de valorização de mais de 100%, tá, pessoal? Então fica até o final do vídeo que vamos revelar aqui qual que é a ação mais vencedora aqui dessa lista, tá? E aí, pessoal, vale ressaltar que hoje eu efetuei um novo aporte aí na carteira do canal, tá? Eu comprei mais ações do Banco do Brasil e agora eu estou com 3.524 ações do banco. Então, estou com uma posição bem forte aí na empresa. E aí, olha só que legal, a primeira ação aqui dessa lista é o próprio Banco do Brasil, tá? Que é uma empresa que segue muito barata na Bolsa de Valores, e eu diria que essa ação, pessoal, tem tanto um potencial de pagar bons dividendos já no curto prazo, você pode receber ali um provento acima de 6 a 7% na empresa, fora um potencial de valorização. Porque olhem só, Banco do Brasil nos últimos 12 meses já tem pago um dividendo de 9,59%. Ah, Pablo, a taxa Selic está pagando muito mais que isso. Meu camarada, a taxa Selic está pagando mais. Portanto, se você colocar, né, a taxa Selic descontando o imposto de renda, ela está pagando basicamente 9%. O Banco do Brasil já pagou 9,59% nos últimos 12 meses e a perspectiva do mercado é que ele encerre o ano de 2024 com o pagamento próximo a R$ 3 por ação, o que dividido na cotação que o banco se encontra de 26,020, nós temos aí 11,4% de dividend yield. Isso simboliza, pessoal, que o banco pode gerar mais um retorno acima da taxa Selic, porque esse dividendo será líquido para você, isento de imposto de renda, tá? Fora que é um banco que já valorizou bastante nos últimos meses, uma valorização de 12,57%. O legal do Banco do Brasil é que além desses dividendos que você pode receber, você pode ter a expectativa de receber proventos maiores nos próximos anos, porque a perspectiva do mercado é que ele triplique o lucro, pelo menos reporte um lucro muito bom aí para os próximos anos, e o banco venha a pagar um provento bem elevado. Então, para você que está comprando nesse preço, imagina se o Banco do Brasil pague no futuro próximo R$ 3,50 por ação. Se você está comprando agora a R$ 26,20, você pode receber um provento de 13,3%, fora a expectativa de valorização nas ações, tá? Isso que a renda fixa não consegue entregar. As ações, pessoal, elas entregam dois tipos de retorno que a renda fixa está totalmente longe de entregar, que é o quê? Valorização das ações, isso você não consegue na renda fixa. Empresas boas tendem a se valorizar no longo prazo. Pagamento de proventos mais elevado, dado de que o lucro vai aumentar, o seu dividendo por ação vai aumentar e, consequentemente, o seu yield percentual, que é a porcentagem, vai aumentar. Hoje o Banco do Brasil está 4,64 vezes lucro, com um projetado de 4 vezes, está bem abaixo de sua média histórica, podendo o banco se valorizar aí facilmente uns 20%. Até porque se o mercado
pagar um lucro no banco, no caso aí um preço sobre lucro de 6,34 vezes, com a projeção que o mercado tem de Banco do Brasil a 37 bi de lucro para o ano de 2024, que é essa projeção, vezes 6,35, poderíamos ter um valor de mercado de 234 bilhões para o ano de 2024, tá? Se de fato o banco for precificado pela sua média histórica. O que dividido pela quantidade de ações que tem no mercado hoje, pessoal, de 5,7 bilhões, isso te proporcionaria uma cotação de R$ 40,99. Sendo que se o banco apenas for cotado pela sua média histórica, tá? Que as estatais, somente o Banco do Brasil já chegou a conquistar 6 vezes lucro, dividido pela cotação atual de 26,20 menos 1 multiplicado por 100, poderíamos ter um potencial de valorização de 56% no cenário mais conservador, fora o pagamento de dividendos que o banco pode apresentar. Então, eu diria que uma ação bem barata, potencial de valorização, potencial de pagamento de dividendos, é aquela ação que você pode ter um combo de rentabilidade. Mas vale ressaltar que nada é recomendação, tá, pessoal? Estou apenas passando um estudo aqui para vocês. O que mais me interessa no Banco do Brasil são dois indicadores. O primeiro é o preço teto. Hoje o banco se encontra abaixo do preço teto. 3 dividido por 9%, temos um preço teto de 33,33, que dividido por essas cotações de 26,20, nós temos aí 27% de margem de segurança. E pelo múltiplo de Graham, que funciona muito para empresas da velha economia, hoje o Banco do Brasil está de graça, pessoal. Olhem só, 22,05 vezes 5,64 vezes aqui um VPA de 31,21 significa que só para ele custar o valor de patrimônio já teria que se valorizar bastante, tá? Vezes 31,21, temos uma raiz quadrada 62,93, o que dividido pela cotação atual menos 1 multiplicado por 100, proporcionaria um potencial de valorização de 140%, tá? Realmente o banco está bem barato, tem potencial, está bem depreciado e fora também que pode pagar excelentes proventos no médio a longo prazo. Não é à toa que Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações e continua reinando aí, segundo o VMBR Partners, e terceiro a Sanepar, que é uma empresa que eu pretendo continuar aumentando posição no médio a longo prazo. Segunda ação aqui dessa lista é o Banco Bradesco, que já é um banco que não está tão barato quanto o Banco do Brasil. Portanto, o Bradesco ele tem um caso interessante, até diferente comparado em relação ao Banco do Brasil. Porque o Bradesco, pessoal, ele tem sofrido muito com a crise de crédito. É um banco que tem sofrido tanto com inadimplência, tanto com provisões para devedores duvidosos. É um banco que tem uma carteira de crédito muito mais cíclica em relação ao Banco do Brasil, que tem uma carteira de crédito atrelada à agro e pessoa jurídica que detém um nível de inadimplência muito mais baixo, tá? Já o Bradesco, por outro lado, é um banco, pessoal, que tem uma carteira mais varejão. Então, consequentemente, ele pode ser afetado em um cenário de crise de crédito, que é o que tem acontecido com o Bradesco recentemente. Portanto, o mercado ele já projeta recuperação. E os balanços do Bradesco, se a gente olhar aqui no que o banco reportou no terceiro trimestre de 2024, o Bradesco já obteve uma recuperação. Perceba, se a gente colocar aqui na questão trimestral, o Bradesco já reportou um EBIT muito mais saudável do que do trimestre passado, já reportou um lucro maior, inclusive, do que o trimestre passado, e a projeção do mercado é que o banco pode recuperar um patamar de lucratividade semelhante ao ano de 2021, 2020, que o Bradesco lucrava 20 bilhões ao ano. Olhem só que legal, vejam já essa distorção de antemão aqui. Cotações do Bradesco caindo, enquanto a perspectiva de lucro do banco está em alta. Se o banco voltar aqui para 20 bi de lucro a patamares anteriores, que ele pode sim retornar a esse patamar, teríamos um valuation muito bom para o banco, pessoal. Por quê? Hoje o Bradesco é avaliado em bolsa, se a gente pegar aqui o valor de mercado da empresa, está aí de 140 bilhões de reais. Consequentemente, como que a gente descobre o PL? Vamos considerar um PL futuro, tá? Que é justamente a recuperação que o mercado projeta na empresa. Dividido por 20 bilhões, né, que é a recuperação do balanço anterior, temos um PL projetado de 7,3 vezes para Banco Bradesco. Então o banco está bem barato. O que 7,3 vezes dividido pela sua média histórica, que o Bradesco já foi cotado a múltiplos próximo de 11 vezes, nós teremos um desconto, tá? Menos 1 multiplicado por 100, um desconto de 36,36%. O que, se o Bradesco for apenas cotado pela sua média histórica, isso já poderia proporcionar para ele um potencial de valorização
interessante, tá? E o legal do Bradesco é que ele está abaixo do valor patrimonial, muito abaixo por sua vez, tá? Ah, Pablo, mas o ROI está caindo, portanto o ROI já tem apresentado recuperação. O Bradesco prevê um ROI semelhante ao ano de 2022, que gira aqui em 12 a 13%. Ele já está com o ROI acima do seu custo de capital médio, tá? Então é bom se ele reportar esse tipo de ROI novamente, e ainda com valor patrimonial depreciado como esse, poderia sim gerar um potencial de rentabilidade na empresa. O Bradesco já tem pago bons proventos e a expectativa do mercado é que ele continue mantendo um payout de 60%, tá? Consequentemente, se o mercado voltar a lucrar 20 bilhões por ano, pessoal, vejam só que legal, considerando aqui em dividendos, não é nem valorização, tá? O banco poderia pagar um provento bem alto no curto prazo, porque a ação está barata, né? 20 bilhões de reais dividido aqui pela quantidade de ações que o banco tem, hoje proporcionaria um LPA de 1,87, o que no cenário mais conservador possível, se o Bradesco adotasse 50% do lucro, poderia ter um provento de 93 centavos, mas o próprio CEO já falou que pretende manter o provento em 60% de payout. Isso proporcionaria um 1,12 por ação, que dividido na cotação atual de Bradesco agora, que está em 12,44, poderia proporcionar um dividendo de 9% ao ano, tá? E o que nos daria um preço teto, colocando aqui a ótica do Bazin de 7%, de R$16, o que nesse preço aqui de 12,44 já proporciona uma margem de segurança de 28%, tá? Então o Bradesco tem margem para aportes nesse patamar de preço. Fora que pelos múltiplos de Graham, tá? Ele está barato também, 22,05, né? Que é as premissas do Benjamin Graham, considerando aqui um dividendo projetado, um LPA projetado de 1,87 com a recuperação do banco, vezes um VPA, aqui ó, só pelo VPA já está barato. Se ele for cotado pelo seu valor patrimonial, a ação já teria que subir uns 20%, tá? Mas vamos considerar aqui no cálculo. 15,70, tá? Isso aqui proporcionaria um preço justo de 25,70 para as ações ordinárias de Bradesco, o que dividido pela cotação atual menos 1 multiplicado por 100, poderíamos ter um potencial de valorização de 106% para ações de Bradesco, mais um provento aí de 9% ao ano. Imagina o combo de rentabilidade que esse banco pode entregar. Mais uma vez, nada é recomendação. Mas o Bradesco, pessoal, é um banco mais arriscado, tá? Eu preferiria ficar de longe, porque é um banco ali que tem a questão ali cíclica, então exige um prêmio de risco maior. Eu não colocaria Bradesco como uma posição tão relevante da minha carteira. E eu acabei até esquecendo de passar para vocês o preço justo do Banco do Brasil, né, pessoal? Ficou aqui batido, peço desculpas aí para vocês. Hoje o preço justo das ações do banco, que passou aqui batido, 22,05, 5,64 multiplicado aqui, né, por 31,21, nós temos aí então 62,93, que dividido por 26,20, né? Temos aí então menos 1 multiplicado por 100, um potencial de alta de 140% para as ações do Banco do Brasil, mais um provento. Então perceba que já pelo cálculo o Banco do Brasil está mais barato e tem reportado lucros já bons no seu topo histórico, enquanto o Bradesco ainda segue como uma promessa, tá? Nada é garantido que esse patamar de lucratividade irá se concretizar. Por isso que Bradesco, eu diria que é um pouco mais especulativo. Eu preferiria me posicionar no banco, né? Principalmente com uma posição menor na minha carteira. Como eu já tenho muito Banco do Brasil, eu fico de longe do Bradesco nesses preços. Mas é uma ação barata e tem um bom potencial aí de oportunidade. A terceira ação aqui dessa lista é uma microcap. O que é uma microcap, pessoal? Estou falando grego aqui para vocês? Não. Uma microcap é uma empresa menor ainda do que uma small cap, uma empresa que tem um valor de mercado inferior a 3 bilhões de reais, ou seja, são empresas ali muito pouco faladas pelo mercado, são empresas que você não vê ali tantos fundos negociando, tantas casas de análise falando, então essas empresas elas ficam largadas, tanto não é que a liquidez de Unifique hoje, tá, é em torno de 1,14 milhão de reais, é uma liquidez baixa considerando todas as empresas do mercado financeiro. Portanto, é uma small cap, micro cap na verdade, interessante, tá? Por quê? Porque a Unifique já tem reportado um crescimento muito bom nos últimos anos, tá? É a única ação do setor de telecomunicações que está bem subnichada. O que é subnichada, Pablo? É uma empresa que está em segmentos muito mais específicos, tá? Ou seja, empresas ali que, diferente de uma Vivo, de uma TIM, que está muito ali amplamente no mercado, abrangendo a parte de fibra óptica, né?
que tem ali já uma grande relevância na parte sudeste do país, como São Paulo, enquanto a Unifique não detém esses concorrentes interligados, porque ela está atuando na região sul do país, ou seja, Rio Grande do Sul, a região ali do Paraná, onde a empresa tem as suas maiores instalações. E o interessante da Unifique é que ela tem investido em mercados que ainda não foram explorados pela Vivo e pela TIM. A empresa já tem crescido de 80 milhões de lucro para essa faixa de 167 milhões, tá? Então é uma empresa que está barata, porque colocando aqui a relação preço-lucro da empresa, hoje ela está com PL de 8,41, muito abaixo inclusive da sua média histórica, que fica ali de 14 vezes lucro, e está muito mais barata que a TIM, que negocia múltiplos mais altos. Já é uma ação que tem pago dividendos razoáveis, e a perspectiva é que ela mantenha um provento ali de 5 a 6% ao ano, tá? É uma empresa que está reportando boas margens, está reportando boa margem EBITDA, bom ROI, é uma empresa que está com uma situação de dívida hiper mega controlada, pessoal. Então, com o Unifique aqui você não tem que se preocupar com dívida. É uma empresa que pode sim estar atendendo o requisito do investidor, tá? Considerando, aí muitos se perguntam, quanto que a empresa pode pagar de proventos? Aí, pessoal, já chama a atenção de vocês aqui um ponto. Para empresas microcaps, que são empresas muito pequenas, eu não ficaria preso ao preço teto. Por quê? Porque o preço teto, pessoal, ele é uma dinâmica que funciona para empresas grandes, empresas mais maduras, que já não tem mais espaço para crescer tanto. Com empresas menores, onde você tem ali espaço para maior crescimento, deixe o preço teto um pouco de lado. Foque mais nos resultados que essa empresa entrega, foca mais aí no valuation dessa empresa no futuro, porque aí você pensa de quanto que esse negócio, essa empresa vai valer lá na frente, tá? Por isso que com small caps eu utilizo uma premissa um pouco diferente, tá? Mas considerando aqui o preço teto, vamos considerar com o último dividendo que a Unifique pagou no ano, tá? Que foi ao todo de 0,21 por ação. A perspectiva do mercado, com o leve crescimento de lucros, é que ela pague um provento um pouco maior que esse, né? 0,25 por ação, projetando ali um crescimento. Dividido por 7%, poderíamos ter um teto de 3,57. Viu como não funciona, pessoal? E essa dinâmica para empresas muito pequenininhas que estão com potencial de crescimento? Eu ficaria mais ali pelas óticas do PL pelo preço justo, tá? Porque hoje, ó, Unifique com o seu preço justo e com essa perspectiva de crescimento de lucros, ela pode pagar um provento futuro muito maior, fora que é uma empresa que pode proporcionar um ganho de capital interessante, ó, 22,5, né? Vezes o LPA da ação, que está em torno aí, né? Se a gente pegar aqui o LPA de 0,46 nos últimos 12 meses, 0,46 vezes um VPA de 3,010, nós teríamos um preço justo de 5,66, o que nos implicaria um potencial de valorização, 5,66 dividido por 13,89 menos 1 multiplicado por 100, de mais ou menos aqui 45%. Então tá vendo que é muito difícil prever small caps com indicadores já consolidados. Por quê? Porque é uma empresa pequena, está crescendo. Eu me colocaria nesse tipo de empresa vislumbrando mais uma oportunidade, que é o caso de Unifique, tá? Com o pagamento de proventos somando aí um bônus. Então, Unifique, oportunidade e, claro, tem sim potencial de crescimento no médio a longo prazo. Quarta ação aqui da lista. E agora eu te digo meus parabéns por ter ficado até aqui comigo, porque é justamente essa ação que possui um potencial de valorização bem expressivo. É o Banco Banrisul, pessoal. Ou seja, olhem só que surpresa. Nossa, Pablo, Banco Banrisul, exatamente. Por quê? O Banrisul ele tem sofrido muito desde as crises climáticas que o Rio Grande do Sul tem enfrentado no curto prazo, né? Ou seja, de fato o mercado acabou exagerando na queda nas cotações do banco. Perceba que antes da crise que teve climática do Rio Grande do Sul, que assolou toda a cidade, perceba que o banco era cotado a R$15. Desde então a cotação está aqui a R$11, ou seja, mais de 30% de queda em um curto período de tempo. Isso fez com que o Banrisul fosse cotado a múltiplos bem baixos, pessoal. E aí você pode ter com o Banrisul um provento adicional muito satisfatório, tá? Projetando que o banco vai manter um payout de 30%, poderíamos ter um dividend yield interessante. Para a gente não perder tanto tempo, eu vou usar o inverso do preço sobre lucro, tá? 1, né, dividido aqui por 4,77, se a gente pegar 1 dividido por 4,77, vezes um payout de 30%, poderíamos ter um provento de 6,2% para Banco Banrisul, se ele pagar 30% de payout, que é o payout que o banco projeta, né? E ele é um mini banco do Brasil, porque tem ali um calendário na bolsa com os pagamentos trimestrais. Portanto, o que me atrai no Banco Banrisul não era só dividendos não, tá, pessoal? E sim o seu preço. Como assim seu preço?
Olhem esse desconto que o Banrisul está em relação às suas médias, tá? Está um desconto de mais de 20% de PL, o valor patrimonial da ação está bem depreciado, muito abaixo das suas médias, o ROI da empresa não está tão alto, mas com essa projeção de lucro, pelo menos mantendo lucro de lado no curto prazo, mesmo que é um banco que não sai muito do lugar em termos de lucratividade, ainda assim pode ser atrativo por ele ter ficado muito barato. Então, pessoal, mesmo que a empresa não seja tão boa, o Banrisul, Pablo, que péssimo, o lucro fica de lado, mas às vezes uma ação medíocre que chega a ficar tão ridicularmente barata faz sentido. Olha só que interessante, tá? Se a gente pegar aqui o múltiplo de Graham para a empresa, que funciona muito para empresas da velha economia, ainda mais com mais de 50 anos de história, 22,05 vezes um LPA de 2,37 vezes um VPA aqui, olhem só o valor patrimonial, está em 25,16, sinal que para o banco chegar nesse patamar, ele precisa dobrar pelo menos 100% só para ser cotado no seu VPA médio. Agora vamos para a mágica, tá? Vezes aqui 25,16, temos aí então um potencial de valorização, né? Opa, esqueci aqui de colocar a raiz quadrada, pessoal, vamos repetir aqui a conta, 22,05 vezes 2,37, né? Vezes aqui 25,16, preço justo, né? Colocando aqui de 36,62. 36,62, isso aqui é o preço justo das ações do banco, tá? Dividido por a cotação que o Banrisul está no momento, de 11,28 menos 1 multiplicado por 100, teremos um potencial de valorização de mais de 220%. Então, além do banco poder subir mais de 200%, ele pode pagar um provento acima de 6% ao ano. Por isso que eu olho o Banrisul como uma oportunidade. Pablo, não vai subir 200%, é uma estatal. Tá bom, ele pode ser cotado próximo ao seu valor patrimonial, o que já englobaria uma alta se o banco for cotado que seja a R$ 17,00 no cenário mais pessimista de todos, pessoal. Até porque o Banrisul já chegou próximo dessa cotação no passado próximo. 17 dividido por 11,28 menos 1 multiplicado por 100, poderia ter uma alta de 50,7% mais o pagamento de proventos com essa recuperação do lucro. Imagina se Banrisul volta a ter um payout parecido com o de antigamente, tá? Porque o banco ostentava um payout um pouco maior, pagava um provento por ação maior do que paga. Imagina você recebendo ali 92 centavos para quem acumulou, vai R$1 por ação que seja, o banco a R$11, você já está recebendo um provento de 9%, ainda todo esse potencial de alta. Por isso que eu enxergo sim uma ação como oportunidade / dividendos. Claro, não tem o Banco Banrisul em carteira, mas pessoal, sejamos francos aqui, tá? Não dá para abocanhar todas as oportunidades. Nosso dinheiro é finito, nosso capital é finito, então realmente oportunidade tem de monte, só que o que falta é dinheiro para poder comprar todas essas empresas, tá? Por isso foque no seu trabalho, foque na sua educação, para que você consiga aí aumentar os seus aportes e conseguir abocanhar essas oportunidades que o mercado pode te oferecer. E a última ação aqui dessa lista é o Banco ABC. Esse aqui já é um banco privado. Pessoal, perceba que o setor bancário está muito barato. Os bancos, eles não se recuperaram desde o tombo que eles tomaram na pandemia. Os lucros estão no topo histórico e o valuation, que é o preço, está muito subprecificado, tá? Então perceba que a maior parte das oportunidades que eu estou apresentando para vocês está no setor de bancos, até mais que setor de seguros, porque o setor bancário a gente tem mais oportunidades para poder explorar, ainda mais no Brasil, em que o setor de bancos funciona bastante, tá? Bom, partindo aqui para o Banco ABC, mesma lógica, é um banco que tem pago um provento muito satisfatório para o acionista, tá? Você pode ter ali uma carteira de dividendos com o Banco ABC, é um banco small, ou seja, é um banco ali pequeno com 5,11 bilhões de valor de mercado, é um banco que pagou um provento nos últimos 12 meses, tá? Mais ou menos aqui de 1,58 por ação. E a expectativa do mercado é que ele encerre com provento similar. Considerando ali uma queda no provento que seja para 1,40, tá? O banco ali passa uma leve turbulência, apenas projetando um estado de priorização no banco, tá? 1,40 dividido por 7%, poderíamos ter um preço teto de R$20. Mas, como falamos, né? O banco pode pagar um provento similar ou até maior ao ano de 2023. Então, considerando aqui 1,60 por ação, dividido por 7%, hoje o banco está aí a R$ 22,85 de preço teto, o que dividido pela cotação atual de 20,090 já teria uma margem de segurança de 9%. Então tem uma boa margem de segurança,
É um banco que está cotado abaixo do seu PL histórico. Olhem só o desconto de quase 50% em relação ao seu PL médio. Olhem o valor patrimonial, que funciona muito para bancos. Está bem abaixo do seu patrimônio líquido, tá? P sobre VP, que é o preço sobre valor de patrimônio do banco, está barato. É um banco que está com ROI alto, a 14,96%, e ROIC alto. É um banco que tem crescido com uma taxa de lucros de 12% ao ano. Realmente é um banco excelente. E crescimento de receitas de 25%, no caso aí 56% ao ano. E o preço justo, Pablo? Pegando aqui, ó, preço justo, ó, só pelo VPA o banco já tá barato, tá? Para ele chegar no seu VPA mínimo, uma alta ali de 10% seria totalmente plausível, tá? Considerando 22,5 vezes 3,81 vezes um VPA de 25,48 igual raiz quadrada, temos um preço justo de 43,73, o que dividido pela cotação atual de 20,090 menos 1 multiplicado por 100, poderíamos ter um potencial de valorização de 123%, mais um pagamento de proventos acima, inclusive, de 7% ao ano. Então, um banco claro de oportunidade, mais dividendos. Tanto o Banco ABC e Banco Banrisul são ações de bancos small caps que podem proporcionar bons retornos no médio e longo prazo, tá? Na minha carteira de ações eu não tenho nenhum banco small, só tenho bancos maiores, mas eu possuo um banco de investimento small cap, que é a BR Partners, que também segue barata e com bom potencial no médio a longo prazo, tá? Agora, pessoal, para encerrar o vídeo aqui com chave de ouro, perceba que o Ibovespa hoje subiu 1,73%. Por que o Ibovespa subiu hoje, pessoal? Primeiro, né, se vocês olharem aqui, tem notícias dizendo por que o Ibovespa acabou acumulando essa alta, tá? Perceba que o Ibovespa salta 1% com alívio em títulos, né, dos Estados Unidos e chance de pacote fiscal. Ou seja, o Ibovespa fechou com uma alta, né, pelo alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aventou a possibilidade de apresentar nesta semana as medidas de contenção dos gastos públicos. Então o governo ali especulando corte de gastos, o mercado até que acabou gostando dessa informação e o Ibovespa subiu 1,73%, tá? Claro, o fluxo de capital estrangeiro continua em queda aqui no país, mas pessoal, posso falar uma verdade aqui para vocês? O estrangeiro, ele tem muito poder na nossa bolsa e ele faz preço na bolsa de valores no curto e no médio a longo prazo. Portanto, eu posso falar para vocês, o que tem mais poder na nossa bolsa é o governo. Não tem como, pessoal. A política, ela pode impactar o Ibovespa no curto prazo. Não podemos ser hipócritas nisso, tá? E o governo, basta o governo controlar os gastos públicos, porque gastos públicos gera aumento do dólar, desvalorização na nossa moeda. Não é só o capital estrangeiro. Ah, mas capital estrangeiro está saindo, o dólar vai cair porque tem menos dólares em circulação na economia. Pessoal, não é só isso, é o próprio controle dos gastos públicos. Se o governo equilibrar as contas públicas, parar com esse expansionismo desenfreado e adotar ali práticas contracionistas nas próprias contas públicas, consequentemente o governo pode ali ter ali uma boa medida com as contas públicas, tá? Claro, com o governo populista que hoje está no poder, dificilmente encontraremos, né, um cenário desse, né? Precisaria de um governo mais ali de extrema, né, partindo ali para outros métodos. Portanto, né, ainda assim isso já geraria um alívio na bolsa e fazer com que os ativos de risco fossem precificados a níveis mais elevados, tá? Atraindo novamente o estrangeiro para o nosso país. Por quê? Governo controlando gastos, inflação iria diminuir. Já jogaria a taxa de juros a patamares mais baixos. O governo, o Banco Central já poderia adotar uma política expansionista na economia. Isso já geraria uma alta nas ações. Então, assim, depende muito do cenário geopolítico do Brasil, tá? Mas, de qualquer forma, você investidor, fique por fora de tudo isso. Utilize esses tipos de informação apenas como implemento de análise. O que mais importa é os resultados das empresas e o preço dos seus ativos vão seguir os resultados de empresas boas no médio a longo prazo. Pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões, ativar o sininho para todas as sugestões aí de vídeos que eu for produzir para vocês e macetar o dedão no like, porque ajuda muito aqui no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.